Bom, a maioria dos meus vídeos geralmente o formato fica um pouquinho esquisito, mas vamos lá. Eu tô com um pouquinho de pressa hoje e eu tenho que gravar esse vídeo agora, porque se eu deixar para gravar depois, eu não vou conseguir gravar. Então, bom dia, galera. Gente, hoje vou dizer para vocês, esse capítulo aqui, ele vai bagunçar com a vida de vocês. Deixa eu só desligar o ventilador aqui, gente. Deixa eu encostar aqui a porta, já volto. Pronto. Deixa eu achar o capítulo aqui de novo. Gente, perdoe pela negligência, né? De hoje. Eu tenho que ir lá pro terreno da igreja para saber o que Deus vai falar comigo também, né? Eu geralmente quando eu estou em casa sem propósito nenhum específico durante o dia, a não ser o propósito que eu já estou aqui diário, né? De edição de vídeo, que está bem aqui do lado. Editando, salvando o vídeo no Drive e ainda continuando. A gente vai para o nosso dia 14 do devocional, quando Deus parece distante. E é interessante quando as pessoas já teve algumas pessoas essa semana que elas me falaram, gente, isso até me arrepia falando sobre isso. Causa uma sensação muito emocional. Que elas falaram, Rogério, e a frieza espiritual, aquilo que a gente sente quando parece que Deus não está ali com a gente e tal e tudo mais. E a gente falando isso às vezes é fácil. É muito fácil a gente falando isso quando é aconselhar uma pessoa. Teve um rei, né, na Bíblia que Deus se afastou dele justamente para ser provado, né, para ver se realmente ele estava confiando nele. Tem a história de Jó, que é muito conhecida, quando Deus parece distante, todo mundo quando fala de solidão, de frieza espiritual, a gente vai para Jó. E a gente vai tentar mergulhar. E uma frase que eu vou começar sempre com essas frases, eu tento começar com o máximo de uma frase possível, é: Deus é real, não importa como você se sinta. Gente, eu tô falando com vocês aqui e só de pensar nesse assunto, isso já mexe demais comigo, porque é um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo muito profundo. Como é que eu, o Rogério, vai falar da presença de Deus para vocês? Alguém que muitas vezes teve que lidar com a solidão, muitas vezes teve que se virar sozinho, muitas vezes teve que levantar sozinho, muitas vezes teve que clamar sozinho, principalmente em favor dele mesmo. E é muito difícil, eu quase não oro por ninguém. Geralmente eu só oro quando tenho uma direção do Senhor, quando tenho uma ousadia para orar, e graças a Deus Ele tem me dado essa ousadia. Mas quando se fala de Deus estar distante de você, isso pesa um pouco até para mim. Que eu tenho 32 anos, gente. Eu já tenho mais 10 anos de caminhada na fé, né? Eu consigo contar. Mas dentro desses 10 anos eu vacilei muito, errei muito e estou recomeçando mais uma vez. Uma das coisas, e eu vou começar com esse outro texto também, Deus ele prometeu não nos abandonar ou nos rejeitar. Só que ele não prometeu que a gente sempre sentiria a presença dele. E eu vou continuar lendo aqui e eu vou discorrer porque são coisas que mexeram comigo. Uma pergunta e ao mesmo tempo uma afirmação. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele mesmo quando não sente sua presença nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Eu coloquei o exemplo de Tomé. É interessante porque quando Tomé, eu não sei se é os discípulos que falam para ele, mas ele fala assim: olha, se eu ver o Senhor, se eu ver os furos na mão dele, se eu tocar no seu lado, assim eu vou querer, assim eu crerei. Aí Jesus aparece, olha os furos, toca no meu lado.
Aí Tomé faz isso. Aí ele começa a crer. Aí o Senhor fala para ele, Por, porque tu viu e tu tocou, tu creu, felizes são aqueles que não creram, ou que não viram e creram. E esse, eu não lembro a referência, gente, eu sou péssimo de referência exata, mas eu me lembro, eu consigo me lembrar aquilo que aconteceu, que é relatado na Bíblia. E é mais profundo isso, porque eu imagino realmente eu sendo Tomé. Deus, se eu ver os teus furos, se eu tocar no teu lado, eu vou crer. E eu sinto a repreensão de Jesus para mim da mesma forma. Rogério, se você não vê meus furos, se você não tocar do meu lado, você não vai crer. Mas se você vai ser muito mais feliz se você não me vir e crer. E isso tem sido algo que tem impactado muito na minha vida. Quando eu gravo um vídeo, justamente esses dias, eu gravando um vídeo, a gente olha as visualizações. Gente, quem está gravando vídeo, olha as visualizações. Não tem para onde correr. Você já quer que um vídeo seu bombe logo, você já quer que tenha 1000 inscritos, você já quer que isso esteja dando frutos. Mas é aí que está o detalhe que a gente vai falar nesse capítulo. O que move você, o que deve mover você, não é o que você sente, não é as dores que você sente, não é a solidão que você está sentindo, mas a sua fé em acreditar na palavra, naquilo que Deus falou para você. Jesus ele falou que estaria com a gente até o fim dos tempos. Ele falou que ia mandar outro consolador, ele falou tudo isso, ele fez promessas de que a gente não se sentir, não que a gente não ia se sentir assim, mas que ele ia estar com a gente. E a gente tem que tomar cuidado porque a gente acha que se sentir solidão, sentir medo, sentir tristeza, significa que Deus mentiu pra gente. Não. Ele disse que ele estaria com a gente, de fato ele está com a gente. Olha, meu Jesus, ele está bem aqui junto comigo. Eu sinto ele? Não. Eu sinto a presença dele? Não. Mas eu tenho que acreditar que ele está aqui comigo. Eu tenho que acreditar que cada vez que eu estou aqui com ele, eu estou com ele aqui, eu tenho que falar assim, Deus, olha, eu só vi esse texto aqui, está falando que o Senhor não prometeu, então vamos conversar aqui. Olha. E eu lendo esse texto aqui, gente, eu estava sentado no sofá e eu estava chorando, orando de novo. Eu falei assim, Deus, não faz nem sentido eu te pedir nada. A única coisa que eu sei que eu quero de Deus é a tua presença, eu quero o Senhor, eu quero ver o Senhor. E uma das coisas que eu achei interessante é, às vezes a gente está buscando a experiência com Deus e não Deus que dá a experiência. Experiência é você chorar no culto, você sentir a presença de Deus no culto, você sentir uma dor excruciante, você chorar, é você saber que Deus está ali com você. Gente, mas e quando você não sentir nada? Ele ainda vai estar com você, você ainda vai adorar, você ainda vai aclamar, você ainda vai buscar, você ainda vai desejá-lo, você ainda vai dizer que ele é lindo. Que a adoração é para ele, não é para nós. A adoração é para ele. Nós nos sentimos bem quando adoramos? Sim. E muitas vezes nós nos sentimos mal, mas uma dor boa. Mas quando a gente não sentir nada, a gente vai adorar. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que ele existe, mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. Gente, eu achei muito interessante isso, porque teve umas semanas atrás que eu estava conversando com uma amiga e eu falei o sinal de Jonas. Ela estava conversando comigo, eu deitei, e ela falando, e eu falei assim, cara, tem uma coisa para te falar. O sinal de Jonas. Eu falei isso, dei boa noite e fui dormir. Só que eu acordei e fiquei assim, cara, por que eu falei isso para ela? Não entendi. E eu fui ler a passagem, eu fui pesquisar, eu fui ler a passagem. E na passagem, se eu não me engano, é os fariseus que estão perguntando para Jesus, Jesus, qual é o sinal que tu fazes para provar que tu és quem tu diz que é? Aí Jesus vira para eles e fala assim, cara, geração incrédula, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. E eu fiquei assim, sinal de Jonas.
Só que a gente sabe qual é o sinal de Jonas, mas eu estou falando para vocês que não é a interpretação do texto, é a interpretação daquilo que Deus falou comigo através disso, que eu devolvi para minha amiga. Falei, a gente está querendo muito o sinal do Senhor, a gente quer abrir a Bíblia, botar o dedo e esperar que o Senhor fale, a gente quer que o Senhor fale isso. Deus, se o Senhor me ama, que o Senhor traga uma pessoa que mande um pão bem na minha casa. Senhor, se o Senhor me ama, que o Senhor se importa comigo, que uma pessoa pague um lanche para mim. Senhor, se o Senhor me ama, que alguém compre uma pamonha para mim. Senhor, se o Senhor me ama. E a gente tem pedido tantos sinais de Jonas, Senhor. A gente tem pedido tantos sinais de Jonas, gente, que às vezes dá até uma crise. Porque Deus, ele te dá o sinal, por você ser imaturo, egoísta. Mas no outro dia você esquece. Você põe em dúvida aquele sinal de Jonas que você pediu. Então, uma das coisas que eu entendi é que Deus, ele não vai dar mais o sinal de Jonas pra gente. Ou não vai dar mais um sinal aleatório, ele vai dar só o sinal de Jonas, os 3 dias. O que eu entendo para isso bem que os 3 dias é, cara, desliga tudo, desliga a sua internet, que é uma das coisas que eu vou fazer depois que eu terminar esse projeto com relação ao notebook. Talvez eu vou passar 3 dias sem gravar vídeos. Vai ser um desafio, mas eu vou ter que dar um jeito. Ou eu gravo e posto sem usar a rede social, a não ser o YouTube. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu acredito que vai ser uma forma muito desafiadora esses 3 dias para mim. Mas o sinal de Jonas, que eu entendi, foi basicamente isso. Jonas, ele passou 3 dias dentro da barriga de um grande peixe. Jesus passou 3 dias dentro do sepulcro até ser ressuscitado. 3 dias de jejum, de oração, de clamor, buscando ao Senhor. Eu acredito que esse sinal de Jonas é o sinal que nós vamos ter. Ou seja, a gente entrar no nosso quarto, dobrar nosso joelho, adorar o Senhor, sem interferências, somente o Senhor. Jó, em um único dia, ele perdeu tudo. Essa história, ela mexe comigo. Uma das coisas que ele menciona no livro é, se Deus, sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas será mais interessado em que você confie nele, não tanto o que o sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. O Jó, quando ele estava numa situação muito louca, ele fez a seguinte, ele adorou, né? Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que eu fiz essa oração recentemente. Eu costumo fazer essa oração quando eu estou numa crise muito doida com o Senhor. Quando eu sinto que nada está fazendo sentido para mim, quando nada dá certo, quando nada está fluindo, eu chego e falo, Deus, se eu perder tudo, você ainda será o meu Deus. Eu ainda te amarei e ainda te louvarei. Rogério, poxa, tu faz uma oração muito doida. Gente, eu posso perder tudo aqui na Terra. Casa, comida, trabalho, emprego, família, amigos. Mas se eu não perder a Deus, eu vou ficar muito feliz de ver cada um de vocês no céu. Porque eu tenho certeza que se eu perder tudo isso para Ele agora, quando chegar naquele dia, no grande dia, eu vou poder estar muito alegre. Ah, Rogério, mas eu não acredito em Deus. Não acredito que Deus seja só sofrimento, não acredito nisso. Gente, não importa. Na minha teologia dos 15 anos, ela diz o seguinte, que eu ganho muito mais acreditando em Deus do que não acreditando nele. Davi, quando ele estava em situação de desespero, né, ele disse uma frase, né, que é uma das frases, acho que talvez Paulo menciona isso, eu não lembro. Mas crie, por isso falei. Uma das coisas que é interessante é você abrir seu coração para Deus. Eu falei isso recentemente para algumas pessoas. Falei, gente, acho que a oração mais sincera que Deus pode responder é aquela quando a gente ora, colocando nosso coração, dizendo, Deus, eu não consigo sozinho, eu não tenho capacidade sozinho. Uma das orações que eu acabei de fazer aqui no sofá. Eu orei, eu pedi, Deus, eu quero isso, 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 isso. Seria bom se fosse dessa forma, dessa forma, dessa forma, desse jeito. Aí no final da oração eu disse, Deus, não tem por que te pedir nada. Eu não tenho por que te pedir nada, não faz sentido eu te pedir nada. Eu preciso, sim, mas
Não faz sentido eu te pedir nada. E eu vou te dizer o porquê que não faz sentido eu te pedir nada. Já já. Um escritor, né, Raymond Edman, ele disse o seguinte: não duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Gente, fique com essa frase. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Uma amizade baseada em emoções, ela é frágil, não é uma amizade que vai durar por muito tempo. Quando você se sente abandonado por Deus, ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Os momentos em que mais eu adorei ao Senhor foram os momentos em que eu estava mais em crise. Rogério, então quer dizer que nós precisamos sofrer mais para a gente adorar direito? Não, não é isso. Eu acredito que isso vai ser uma fase muito interessante para mim, uma fase de aprendizado, e acredito que na próxima vez que for gravar um vídeo, eu me considero atualmente passando por uma sensação de deserto. Mas isso não quer dizer que por passar essa sensação de deserto significa que eu não vou crescer ou que eu não vou evoluir. Mas eu creio que existem muitas coisas que Deus vai fazer ainda. E quando eu estiver na parte em que estou celebrando, como o povo está fazendo a arca para dentro de casa, vai ser uma das fases em que eu vou ter que aprender a adorar a Deus ainda muito, muito, muito mais. Não por causa da alegria, mas porque eu tenho que adorar a Deus com rendição, com entrega, com o máximo que eu puder. Então vai ser um desafio para mim. E eu vou terminar com essa frase, porque essa frase aqui já vai entrar no assunto que eu falei, que é bem interessante. Criei, por isso falei, né? Mas vamos lá. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria o seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa de Cristo, do que Cristo fez por você na cruz. E essa parte bem que eu vou falar isso para a câmera. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para você adorar a Deus. Quando eu vou ler um pouquinho aqui, você vai entender. O Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi maltratado. Só um instantinho, gente. Eu vou repetir só essa parte aqui, que é bem interessante. Eu não vou perder o foco dela. O Filho de Deus, ele foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado, escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi mais mal maltratado que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima, pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhes insultos, rindo da afirmação que era Deus, de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Gente, antigamente eu não me emocionava tanto com esses textos. Quando eu lia sobre a crucificação. E hoje dói pra caramba isso, porque hoje eu entendo. E quando eu estava orando hoje pela manhã no sofá, eu estava orando antes de chegar nesse texto, antes de chegar aqui. Eu falo que não foi emoção, mas foi aquilo que me trouxe a lembrança. A dor que isso me causou emocionalmente. De eu estar
querendo coisas tão fúteis, tão bestas. Enquanto o nosso amado Jesus, ele foi humilhado. Pessoas cuspiam nele, batiam na cabeça dele. Pessoas zombavam dele, chicoteavam, cuspiam. Gente, e a gente aqui chorando por coisas menores do que essa. Clamando por coisas menores do que essa. Quando eu terminei de ler esse texto, eu falei, Deus, eu não tenho nada para te pedir. Não preciso te pedir nada. E às vezes dá vontade simplesmente de dizer, Deus, não dê nada para mim, não. Você já deu tudo. Você deu Jesus. Gente, esse vídeo, a única coisa que eu vou finalizar nele é: se você perder tudo hoje, Jesus ainda vai ser suficiente para você? Se você perder tudo hoje, Cristo vai ser tudo o que você deseja? Se você perder tudo hoje, isso vai ser o mais importante? Gente, eu não quis prolongar esse vídeo, não quis que isso demorasse, que esse devocional demorasse. E engraçado que o capítulo fala quando Deus parece distante. E parece que bem aqui é o momento que a gente se aproxima de Deus. Quando a gente entende que o Filho dele morreu por nós. Que o nosso Deus, ele sangrou, que ele chorou. Quando o próprio Filho dele estava lá numa cruz. Então, se hoje eu tivesse que te dar um conselho com relação ao devocional hoje, com o seu dia de hoje, para de fazer orações bestas. Ora apenas para que Deus revele o Filho dele para você. Gente, se a gente perder tudo e Cristo ainda estiver com a gente ganhou tudo. No auge da minha teologia dos 15 anos, 15, acho que 13, eu não lembro, eu estava conhecendo o Senhor aos poucos. Eu não conhecia Ele como eu conheço hoje. E eu fiz umas indagações bem simples. Primeiro, tá bom, se Deus existe e eu não acredito nele, o que eu ganho? Nada. Aliás, eu perco. Se Deus existe e eu acredito nele, o que eu ganho? Tudo. Eu não perco nada. Então, qual é a coisa mais vantajosa? Eu acreditar em Deus ou não acreditar nele? E eu concluí. É mais vantajoso acreditar nele. Nós temos medo de viver aquilo que Deus nos diz na palavra para viver? Sim. Temos medo de sermos humilhados, sofrer. A gente tem medo de tudo isso, gente. Mas eu acredito que o Senhor, Ele nos capacita para que a gente possa viver isso de forma extraordinária. Hoje, quando você for fazer sua oração, eu não sei nem como dizer, mas se você não tiver um devocional desse, na internet ele tem esse dia 14, quando Deus parece distante. Tem até um vídeo, tem até vídeos no YouTube do autor. Então, assista. Tem no Spotify também. Gente, você encontra o dia 14. Então, para você que acha que Deus está distante hoje, além de assistir esse vídeo, né, completo, que você chegou até fim, lê esse capítulo. Lê esse capítulo de quando Deus parece distante. E quando você chegar nessa parte, se isso não lhe causar nada, gente, vá orar. Porque isso tem que causar alguma coisa em você. Que quando Deus parece distante, não significa que Ele esqueceu de você. Mas significa que você esqueceu o motivo principal para você lembrar dele. Que é o próprio Filho dele. Gente, finalizo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Obrigado por estarem em mais um vídeo comigo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva
porque ainda tem muita coisa para acontecer nesse ano de 2026 e só estamos no dia 15 de janeiro. Então, até o dia 31 tem muita coisa para... O dia 31 de dezembro tem muita coisa para a gente gravar e criar. E a minha jornada vai ser documentada aqui, o máximo que quando der um passo diferente, eu vou documentar aqui. Gente, é isso e até mais.